No vídeo de hoje eu vou te provar como que é mais vantajoso alugar um imóvel ao invés de comprar. Muitas pessoas não conseguem entender, muitas pessoas mesmo após esse vídeo vão continuar discordando, mas eu vou te mostrar através de números que realmente é mais vantajoso você alugar o seu imóvel, tá? Gravei então aqui para vocês a comparação de um aluguel que custa R$ 1.600 e a compra de um imóvel, desse mesmo imóvel, tá? Que o aluguel seria 1.600, a compra dele seria R$ 600 mil, aproximadamente. Então, fazendo a simulação do empréstimo na caixa que eu utilizei, você vai ver que o aluguel ele é mais vantajoso. Então, eu gravei aqui para vocês. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui pra gente. Então, para iniciar a nossa simulação, eu vou fazer ela na caixa, tá? A caixa tem um simulador habitacional. Só vocês jogarem no Google Caixa Simulador Habitacional, vocês vão conseguir acessar. E aí ele vai pedir alguns dados. É importante, gente, a gente lembrar o seguinte e também levar em consideração. Eu estou fazendo uma comparação de um apartamento que vale 600 mil e um aluguel desse mesmo apartamento. A gente tem que comparar coisas equivalentes, tá? É claro que se você modificar a localização do imóvel, se você modificar o nível do imóvel e comparar com outro aluguel, né? É claro que você pode identificar valores que talvez sejam mais vantajosos. Porém, eu estou comparando aqui a mesma situação, tá? Eu não estou levando em consideração que a pessoa ela vai diminuir o nível do produto, ou seja, do imóvel que ela vai adquirir por conta de diminuir as parcelas ou então da entrada, tá? Então, isso tudo tem que ser analisado. O que eu vou mostrar para vocês aqui é a comparação nesse caso, tá? E é justamente essa comparação que você deve fazer para tomar a sua decisão. Então, aqui eu vou preencher as informações, categoria do imóvel, vou colocar imóvel usado, valor do imóvel são os 600 mil que eu falei. Qual a cidade? Vou botar aqui Rio de Janeiro. E a cidade eu vou colocar aqui Niterói, que é justamente o caso que eu estou comparando, tá? E aí vai pedir algumas informações pessoais. E aqui ele pede algumas opções, tá? Eu vou escolher aqui a primeira. E aí, só pra gente fazer a simulação, olha o que acontece, tá? A cota máxima de financiamento é 80%. A pessoa teria que dar uma entrada de 129 mil, aproximadamente, tá? O valor financiado é 470 mil, tá? E o prazo 420 meses. E aí, ó, vamos comparar aqui. A primeira prestação ela é mais alta, né? E as últimas prestações elas vão ficando mais baratas, tá? E eu vou fazer esse cálculo com vocês para vocês terem ideia de quanto que a pessoa vai pagar nesse imóvel aproximadamente. Aqui você consegue, ó, todas as parcelas, quando você coloca de mais prestações. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou jogar no Excel e vou somar o total das parcelas para a gente ter uma ideia de quanto que a gente vai ter pago no final desse financiamento aí, sem falar dessa grande entrada, né? Essa taxa de entrada que você teria que conseguir, você já teria que ter 129 mil reais. E já vou voltar aqui com o cálculo para vocês. O imóvel, gente, de
de 600 mil que a gente analisou, somando aqui todas as parcelas que vocês pagariam, ele iria custar 1.204.000, tá vendo? E qual é o grande problema disso tudo? As primeiras parcelas, elas costumam ser as maiores e conforme o tempo, claro, essa parcela ela vai diminuir, tá? Ela vai ficar menor lá para perto dos 30 anos, ela vai estar 25, 30, ela vai superar o valor do aluguel. Mas aqui, por exemplo, ó, a gente já está em 20 anos. E olha só, a diferença do aluguel em relação a parcela ainda está de R$700, tá? Então, só vai superar, ou seja, a parcela, a prestação só vai ficar mais barata lá por volta dos 25 anos, tá? 25 ou mais. E aí, o que eu fiz? Eu comparei aqui o aluguel. Claro, dei um reajuste em relação ao IGPM. Aproveita mais uma dica aí, que é o relatório Focus, que você consegue pegar no site do Banco Central e você consegue ter uma projeção para os próximos 3 anos em relação à expectativa do mercado. Então, o que eu fiz? Eu reajustei os 3 anos com esse índice, os próximos 3 anos ele estava com esse índice, e depois eu considerei um reajuste linear, porque não tem como a gente saber o que vai acontecer, então eu mantive esse último índice de reajuste. Só para a gente ter uma noção mesmo do volume, mais importante é estar reajustado, para ficar uma comparação mais certinha, né? Então aqui, não só do IGPM, mas você consegue ter uma previsão do IPCA, da taxa de câmbio, da meta da Selic, tá? Então você consegue ter uma previsão bem legal para os próximos anos, tá? Isso é bem interessante para quem investe, tá? Então já pega essa dica aí. E voltando aqui para nossa comparação, o que eu fiz? Para não ir tão longe, né? Eu falei assim, bom, não vamos tão longe, vamos comparar só os primeiros 10 anos. Fiz aqui a comparação, que é justamente esse marco aqui em vermelho, tá? Os primeiros 10 anos. A diferença do aluguel com os reajustes e a parcela, e somei esse valor todo, tá? Então, essa diferença aqui do aluguel e a parcela, ela dá R$252 mil, tá? Comparando a parcela do financiamento e a diferença que você estaria pagando aluguel aí nos 10 primeiros anos. E para ficar mais legal e interessante, o que eu fiz? Eu simulei como se você estivesse investindo essa diferença. Ao invés de você pagar, você decidiu, cara, não quero pagar financiamento, não quero pagar prestação de imóvel, eu quero morar de aluguel e vou investir essa diferença. Se você fizer esse investimento, no final desses 10 anos, tá? Você vai ter 358 mil investido. Então, por que não fazer essa análise e pensar se realmente vale a pena a compra desse imóvel? Principalmente porque no início da nossa jornada, aí, quando você está querendo sair de casa, enfim, casar, formar família, é um momento que você geralmente ainda não tem um cargo alto ou ainda não está levantando um valor tão grande de grana. Então, por que não pensar em investir esse dinheiro e só lá, quando você tiver esse dinheiro investido, você tem um volume maior, você de repente dá uma entrada maior no imóvel, ou então até mesmo se você esperar um pouco mais de tempo, você consegue comprar esse imóvel à vista com grande desconto. E aí você consegue comprar ele pelo valor que ele vale de verdade. Não comprar um imóvel de 600 mil, mas na verdade você tá pagando 1.200.000 nele. Então é essa análise que a gente tem que ter quando for tomar essa decisão. É claro que, como eu já falei aqui para vocês, sonho a gente não consegue mensurar. Então, se realmente é um sonho, se é uma vontade, é uma necessidade imediata, aí tudo bem. Mas pensem sempre nessa situação aqui. Você pode ter como um objetivo, ter esse planejamento e comprar ele de uma forma melhor, sem precisar pagar 2 vezes o valor desse imóvel. Então aqui eu só comparei os 10 primeiros anos. Imagina se a gente faz essa comparação com 20 anos, sabe?
Então, é bem importante vocês terem essa análise, tá? Então, fecho aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Dessa comparação, dessa análise. E é isso, gente. Beijos!